As patas estavam limpas de neve. Isso significava que a criatura havia vindo da floresta recentemente, não viera com a menina de algum lugar distante. O lobo respirava ritmado, olhos semicerrados, vigilante. Ela falou com calma e dedos de curadora, não tanto para curar quanto para mostrar que não era uma ameaça. Passou a palma da mão no pelo do animal, sentindo a aspereza e o calor que sobrava. O lobo permitiu. Ficou como se soubesse que reconhecimento era o primeiro passo para confiar. Meu nome é Mara, disse ela. E você? Como se chama? A menina piscou, fez um som que poderia ter sido um nome ou algo parecido, e depois disse Lena. O som parecia caber naquele abrigo como uma pedra em água parada. Lena só comeu o pouco que Mara ofereceu, um pedaço de pão duro, um gole de chá que a mulher havia trazido num cantil. Não falou da casa, nem do caminho que a trouxera até ali, exceto por um fio. Meu pai. E a palavra ficou seca como carvão entre os dentes. Mara guardou as perguntas por mais tarde. Primeiro, precisava tirar a menina daquele lugar que cheirava a abandono, mas também parecia proteger um segredo que a terra mantinha com unhas e dentes. Ao sair, ajeitou o lobo, que agora seguia com passos medidos ao lado dela. Na neve, as pegadas da criatura misturavam-se às de uma moto, uma trilha curta que terminava perto de um corte na encosta, onde dentes de metal tinham esculpido a terra. Mara reconheceu o padrão, um equipamento moderno que os homens da estrada usavam para furar neve quando queriam deslocar-se rápido. Ninguém chegara até, vieram com pressa e com propósito. E no rastro empoeirado de líquens quebrados havia pegadas humanas recentes, que iam em volta, como se tivessem vasculhado o perímetro. Ela levou Lena e o lobo até um celeiro mais adiante, um abrigo que conhecia pelos sinais que o tempo deixava. Uma mureta de pedra, uma lona presa, um cheiro de feno que não se mistura ao vento. Instalou barreiras improvisadas, fez um curativo no tornozelo da menina com os lenços da sua mochila e deixou a rapariga dormir. Shadow, o lobo que, entre eles, começava a ganhar nome, deitou-se como se fosse uma pedra colocada à bênção de Lena. Mara permaneceu vigilante, a visão afiada como lâmina. Sabia que não poderia ficar muito tempo. Havia homens atrás daquela trilha, e atrás deles, algo que os empurrara, a promessa do que já sob a montanha. Quando a noite caiu, o mundo tornou-se um mecanismo de som. Ao longe, um motor quebrou o silêncio com uma nota baixa e repetitiva. Alguém passara na estrada de serviço, distante, e depois o som cessara. Mais perto, a madeira do celeiro estalou com uma contração fria. Mara ouviu também um ruído que não conseguia rotular, um zumbido profundo, quase inaudível, que parecia vir do ventre da terra. Não era só o vento. A sensação se alojou como um som que pressente pensamentos, uma vibração que fazia tremer a canela de uma maneira ancestral. Lena, no sonho, mexeu-se e murmurou algo indistinto. Mara colocou a mão na testa da menina. A pele era quente e havia uma marca leve no braço, uma pressão antiga que sugeria que alguém segurara sua pele com força. Na madrugada, quando a primeira mancha de luz tentou vencer o horizonte, vozes surgiram como moscas, comandosas, carregadas de propósito. Eram vozes de homens acostumados a obedecer ordens. Não era patrulha comum. Havia pressa, e na pressa a violência se anunciava por sílabas curtas. Mara ouviu o farfalhar de botas na neve. Sabia que não podia esperar. Carregou Lena no casaco, apanhou seu rifle, um instrumento de respeito e medo, usado apenas quando o resto falha, e desceu pela trilha que conhecia melhor do que o mapa. Shadow acompanhou, movendo os passos como se tivesse um GPS interno. A criança estava quieta, semi-acordada, segurando o colar de contas quebradas que trazia no pescoço. "Ele vai achar", disse Lena em voz adormecida. A frase caiu na cabeça de Mara como algo que tinha nome. O pai que mandara homens. Eles se embrenharam numa linha de árvores, seguindo trilhas que pareciam esconder as pegadas anteriores. Mara sabia que os homens tinham mastros de luz e cães treinados. Eles iam vasculhar para prender qualquer coisa que o pai considerasse de sua propriedade. E o pai, pensou Mara, tinha uma urgência que vinha de outro lugar, uma obsessão antiga, algo que atravessara gerações, como se a montanha fosse um objeto de fixação. O dia se abriu silepse sobre o mundo. A neve quebrou a luz em pedaços.
Mara sentia a respiração de Lena contra seu pescoço e o coração do lobo pulsando como um tambor constante. Mais adiante, entre duas rochas, havia uma abertura na terra, uma fenda semi-coberta por arbustos e gelo. Não havia trilha que levasse diretamente a ela, parecia alguém ter trabalhado a passagem com pressa. A montanha, naquele ponto, cheirava a ferro e a umidade antiga. E dali vinha o zumbido, agora mais claro, com um padrão que subia e descia em ondas, quase musical. Antes de entrar, Mara olhou para a menina. "Ele falou em meu nome?" perguntara, lembrando do comentário. Lena abriu os olhos e fez um gesto curto, com o polegar apontando para dentro, para baixo. "Ele diz que está lá", murmurou como se repetisse o que ouvira de alguém que acreditava. Havia confiança naquele som e medo. Mara assentiu sem palavras e pôs a lanterna num tom baixo. O lobo enfiou o focinho na abertura e depois recuou, como se aguardasse permissão. A galeria inclinava-se para dentro da montanha, um túnel que respirava frio e umidade, com paredes que brilhavam numa luz azul fraca, como se a pedra contivesse um fósforo aceso. A vibração, o tornou-se física, não só ouviu, mas sentiu nos dentes, uma frequência que fazia ecoar memória sem rosto. Lena caminhou com passos arrastados ao lado de Mara, agarrando-se à barra do casaco como se aquilo fosse um leme. Shadow seguia como guardião, as orelhas atentas a cada som que não fosse seu. O túnel desembocou numa câmara maior, e então Mara percebeu que não estava sozinha. Havia marcas no chão, pegadas de botas pesadas, fibras de corda, restos de comida, e ainda o padrão recente de uma fogueira apagada. No centro, a pedra parecia polida pelo tempo, como se mãos invisíveis a tivessem acariciado. E acima, um brilho azul flutuava, não temporário, mas firme, como se a rocha respirasse azul. O som veio mais forte ali, uma pulsação coordenada, uma nota grave que parecia ajustar-se à frequência do corpo. Mara sentiu uma vertigem breve, como se o chão tentasse persuadi-la a ouvir uma história antiga. Então vieram os passos rápidos na entrada do túnel, e a voz que ouviu depois fez-lhe tremer os ombros. Era o homem que chamavam de pai. Não era um estranhamento total. O timbre, a forma de falar com urgência, trazia consigo uma vulnerabilidade crua, a de quem se sente dono de uma ferida e quer mostrá-la para que outros a reconheçam. Ele entrou com 2 homens atrás, armas à vista e olhares de quem acha que pode dobrar o mundo. "Lena", disse ele, e a palavra tinha algo de carinho brusco. A menina recuou, e Shadow rosnou baixo, o pelo do lobo eriçado num aviso. "Não venha perto", Mara disse antes que a raiva falasse mais alto. Sua voz era tensa, mas medida. "Ela não é sua, não do jeito que você pensa." O homem riu sem alegria. "Ela é minha filha", disse num sopro. "E o que está aqui é a promessa da montanha. Eu vim buscá-la." Havia algo em sua fala que burlava a razão, uma convicção que vinha não de orgulho, mas de medo ferido. Mara colocou-se entre eles, mas percebeu que a decisão não seria fechada em golpes. Era uma disputa de cores mais sutis, de palavras, de lembranças. "Promessa de quê?", perguntou ela, e a palavra soou pequena perante o azul que os cercava. Os homens atrás dele empunharam suas armas com naturalidade. Não era só uma questão de buscar, era de tomar. Um dos homens já devia ter ouvido histórias sobre crianças que falam com as pedras e homens que recusam limites. Mas o pai recuou um passo quando viu Shadow avançar, mostrando os dentes. O lobo não atacou, mostrou apenas a disposição de proteger. E isso por si só havia de ser suficiente para desarmar alguém que não queria sangue na sua consciência. Lena ergueu a mão com lentidão, apontando para a pedra iluminada. "Ele está triste", murmurou, a voz como seda esticada. A pequena frase carregava uma história que engoliu a câmara. Os olhos do pai brilharam com uma febre antiga. Mara viu ali o momento em que os dois podiam perder tudo, a menina e o mistério, ou o pai e a sua humanidade. O fenômeno que respirava na rocha não era apenas energia, era uma tentação. Era a promessa de algo que poderia preencher vazios com respostas rápidas. E isso era perigoso.
Você não pode forçar isso, não assim, disse ela, sabendo que o pai a ouviria com a dureza de quem não aceita a censura. Se há alguma coisa viva aí embaixo, ela não pertence a você para ser controlada. Ela pertence ao silêncio, se é para ficar em paz. O homem respirou fundo. Ninguém é mau de uma vez só. Ele era um amontoado de medos que aprenderam a se chamar rumo. Você acha que eu não tentei? Você acha que eu usaria a minha filha? Eu vim por cura, por promessa. Eu vi coisas morrerem. Eu vi o mundo cerrar as portas. Essa coisa pode nos devolver. A palavra morreu na garganta dele como se fosse demais para ser dita em voz alta. Mara observou as mãos do pai. Calosas, unhas quebradas, carcaças de linhas que sustentavam uma vida de trabalho árduo e escolhas duras. Em seus olhos havia perda e uma força que podia ser canalizada para proteção, não para possuir. Foi esse fio que ela precisava puxar. Se você insiste em forçá-la, vai perder Lena de um modo que nunca mais se conserta, falou com calma, dizendo uma verdade simples. Se isso te devolve algo, que seja porque ela quer e porque isso não a destrói. Por um momento, o ar ficou tão pesado que um floco de neve atravessou a cena como testemunha. Então, um dos homens fez um movimento brusco, talvez para capturar Lena, talvez para intimidar. Shadow investiu num salto que mais parecia uma sombra viva. Os outros dois recuaram, e o pai, vendo o perigo concreto, paralisou. O som do rum se intensificou num acorde mais agudo, e as paredes brilharam com veias de azul como se respondessem à decisão humana. Ou você sai daqui agora, disse Mara, e não perguntou se ele poderia, mas se ele tinha vontade. Era um convite à escolha. O pai arregalou os olhos como quem vê o próprio espelho quebrando. Pela primeira vez, não falou de promessas, mas de memórias. Falou de noites sem sono, de colheitas falhadas, de um sonho de recuperar um que se perdera para a montanha anos atrás. As palavras saíram como cascalho, e em algum ponto entre uma frase e outra, a voz dele se tornou pequena. Eu pensei que se eu trouxesse alguém, se eu o despertasse, tudo seria como era, confessou, voz quase sumida. Perdi a fé em outras coisas. Mara sentiu-se compreender a pressa e o desespero, mas não a justificativa. As montanhas não são feridas para serem remendadas por mãos apressadas, disse ela. Se há algo aqui que fala, escute com respeito, mas não arranque a vida de quem você ama para satisfazer um vazio seu. O pai fechou os olhos. No silêncio que se seguiu, o rum diminuiu como um suspiro. Era como se a rocha aguardasse, e a rocha percebia que a escolha humana inclinava-se para outra direção. Um dos homens sibilou algo, um rancor pronto, e deu um passo adiante. Shadow avançou novamente, e a tensão aumentou, gumeando as pausas. Então, o homem que liderava a pequena equipe fez um movimento estúpido. Ergueu a arma num gesto que pretendia ser final. A bala não saiu. O silêncio foi violado por um som seco de metal que falhava. Talvez por sorte ou por falha, a arma se tornou inútil no dedo que a apertava. O líder olhou para as mãos e para os outros, aguardando um comando que não vinha. O pai, vendo o reflexo do absurdo, soltou uma risada que foi mais um soluço. Colocou a arma no chão com mãos trêmulas e, por fim, encolheu-se como alguém que aprende a deixar de insistir numa mentira. Mara saiu da linha de frente e foi até Lena. A menina olhava para a rocha com olhos grandes, como se esperassem que aquilo ainda falasse. Mara colocou a mão na cabeça da garota e sentiu um calor que não vinha do corpo dela, mas do ato de tocar. Um convite silente, fugir agora, enquanto a escolha ainda era humana. Os homens se afastaram, puxando o pai pela manga como se ele fosse uma âncora que deixariam para trás. Não houve mais gritos, não houve mais ordens. Havia apenas a decisão que o pai havia tomado, desistir do impulso que o empurrava para dentro. Em voz fraca, ele murmurou, Eu não quero, e a frase ficou interrompida.
Quando saíram para a luz, o túnel exalou e a câmara ruiu, não num estrondo apocalíptico, mas num acalmar de pedra. Pequenas lascas caíram e o brilho azul cessou, como uma vela que se apaga. O som que antes perfurava os ossos ficou apenas como uma lembrança por debaixo do vento. A montanha, por um momento, respirou, e a manhã abriu-se com uma claridade tênue que lavou as faces endurecidas. Lena segurou a mão do pai entre as duas pequenas mãos com uma força que surpreendeu a todos. O pai olhou para as palmas dela e deixou cair algo que poderia ter sido um pedido ou um perdão. Mari, ao lado, observou a cena sem a crença de que aquilo consertaria tudo, mas com a certeza de que uma escolha fora feita, que a prioridade humana, a guarda de uma criança e de um lobo, prevalecera sobre a coleira da obsessão. Ainda havia perguntas por responder e consequências a enfrentar. O colapso do acesso subterrâneo deixava um risco de ficar presos. Os homens poderiam voltar. Os segredos da montanha talvez encontrassem outros ouvidos. Mas naquele instante, com a neve limpando os passos e a luz aquecendo aos poucos, havia uma imagem que se impôs na mente de Mara. A mão pequena de Lena entre as mãos do pai, e o lobo deitado aos pés deles como um juramento. O futuro continuava incerto, mas havia um ar de reparação possível. Mara respirou e sentiu o frio do ar como um chamado para caminhar. Ainda havia trabalho a fazer: segurar Lena, cuidar das feridas, garantir que o pai assuma o que precisava ser assumido. Mas a montanha, por agora, permaneceu com seu segredo. E enquanto desciam pela trilha, o zumbido subterrâneo ficou atrás, como um rumor de história fechada. Eles seguiram em direção ao vilarejo mais próximo, com o sol fraco às costas. Shadow caminhava entre eles, sentindo cada passo, e Lena dormia, encostada ao pai, que começava a falar baixinho, provavelmente a si mesmo, mais do que a qualquer um. Mara olhou para o horizonte e viu a montanha ficar pequena à distância, ainda imensa no seu coração. Um lugar que ensinara a ela tanto sobre como resistir e perdoar. E no pensamento de Mara, a pergunta que sobrara não era sobre como calar o fenômeno, mas sobre como curar os homens que, por medo, buscavam em pedras e luzes o que deveriam buscar nos outros. Ela sabia que isso levaria tempo. Caminharam juntos, cada qual com suas cicatrizes, em direções que agora poderiam convergir se houvesse disposição. A neve começava a derreter em manchas. A promessa de manhã os fazia menores, mas não menos humanos. Quando chegaram ao vilarejo, os primeiros rostos surgiram nas janelas, curiosos e cautelosos. A notícia correra. Uma menina havia sido encontrada com um lobo e havia um homem que desistira. Para Mara, aquilo soava como o primeiro ato de um longo compasso. Ela deixou Lena nos cuidados de uma mulher da aldeia, alguém com mãos de avó que sabia curar não só feridas, mas desespero. Shadow acomodou-se na frente da porta, como se decidisse ficar. Mara caminhou até a estrada, onde o sol agora começava a derreter as crostas da noite. Olhou para a montanha, para a encosta onde se abria o túnel e onde a câmara brilhara em azul. Um silêncio vasto pairou entre ela e a rocha. Não precisava entender tudo. Algumas coisas deviam permanecer intactas para que as pessoas que as queriam com excesso de sede pudessem aprender a se contentar com o que realmente mereciam: atenção, presença, cuidado. No fundo, Mara sabia que a história não terminara naquela manhã de gelo e claridade. Haveria conversas, verdades a serem ditas, até a possível reparação do pai com Lena, tarefas de barro e paciência. Mas havia, também, um outro fio. A montanha poderia, em outra hora, sussurrar a outro homem sua promessa, e então caberia a alguém mais lembrar os limites. Ela sorriu para a ideia de que a vigilância devia ser constante, mas gentil. Ao se virar para entrar na casa vazia que usava como abrigo, sentiu o rastro de algo que, por um momento, tomou a forma de gratidão simples. Por ter encontrado uma menina que não pertencia à coleção de vaidades de ninguém, por ter visto um homem escolher a renúncia, por ter conhecido um lobo que sabia proteger sem destruir. Shadow veio junto,
e Mara acariciou-lhe o dorso com um gesto breve. O pelo, apesar das marcas, estava quente e vivo. Logo ali, entre a madeira e a neve, havia tarefas práticas: reforçar portas, cuidar de Lena, garantir que o pai assumisse compromissos com a aldeia. Mas havia, também, um outro fio. A montanha poderia, em outra hora, sussurrar a outro homem sua promessa, e então caberia a alguém mais lembrar os limites. Ela sorriu para a ideia de que a vigilância devia ser constante, mas gentil. Ao se virar para entrar na casa vazia que usava como abrigo, sentiu o rastro de algo que, por um momento, tomou a forma de gratidão simples. Por ter encontrado uma menina que não pertencia à coleção de vaidades de ninguém. Por ter visto um homem escolher a renúncia. Por ter conhecido um lobo que sabia proteger sem destruir. Shadow veio junto, e Mara acariciou-lhe o dorso com um gesto breve. O pelo, apesar das marcas, estava quente e vivo. Logo ali, entre a madeira e a neve, havia tarefas práticas: reforçar portas, cuidar de Lena, garantir que o pai assumisse compromissos com a aldeia. Mas ao fechar a porta, Mara sentiu a montanha exalar, não mais com um insistente, mas com uma calma que prometia vigilância. Havia repouso naquele som, e também um aviso: nem todos os segredos pedem mãos, alguns pedem respeito. Quando voltou a deitar-se, com a cabeça cheia de imagens e o corpo cansado, pensou numa coisa que não era nem alívio total, nem certeza. Era a convicção de que proteger, às vezes, significa deixar aquilo que se ama em liberdade, e que a coragem maior está em soltar quando o mundo nos pede posse. A menina dormia nos braços de quem a amava de forma renovada. O pai respirava com um peso menos intenso. E o lobo, ao lado, fechou os olhos com a confiança de quem fez seu juramento. Mas ainda havia a pergunta que pesava na garganta de Mara, aquela que se forma quando a história parece encerrar uma porta. Havia mesmo sido o fim? A montanha, de costas para o sol, guardava uma resposta que só o tempo e a vigilância diriam. Mara sussurrou o nome da menina, como se pedisse uma bênção simples, e ouviu o vento responder com uma nota que lembrava o som que ouvira na câmara, um eco, distante, que talvez quisesse lembrar: cuide do que ama, não o possua. E com isso, ela levantou-se para os afazeres do dia, sabendo que a estrada que vinha pela frente exigiria mais do que força bruta, exigiria paciência, presença e a habilidade de manter um juramento de proteção sem transformá-lo em cadeia. Enquanto a aldeia acordava, o lobo rodeou o abrigo, patrulhando seu quadrado de paz, e Lena, sonolenta, alisou o pelo como se soubesse agradecer. Mara ficou observando, e por um instante deixou a sensação se derramar sobre ela. Havia, mesmo em meio a segredos e tentação, a possibilidade de cura. Mas nas sombras entre as árvores, algo ainda moveu levemente, uma forma de observação que não se deixava reduzir a palavras. A montanha não concedera tudo, apenas lembrara às pessoas o custo de tentar possuir o que é maior que elas. E para Mara, aquilo bastava, por ora, como um novo começo. O dia vestiu-se de pequenos rituais. O pai de Lena, com as mãos ainda marcadas pelo gelo e pelo peso do que houvera sido decidido, apareceu na soleira como quem pede licença a algo maior que a própria vergonha. Mara sentiu nele o embaraço de quem aprende uma lição à custa do que já se perdeu, mas também percebeu uma vontade tênue, quase tímida de reparar. Não era uma promessa retumbante, era um gesto. Havia juntado as lascas do machado e vinha pedir auxílio para cortar lenha. Vinha, sobretudo, pedir que lhe permitissem ficar perto da filha, por pouco tempo, enquanto ganhava de volta o direito de ser útil. Naquelas palavras, a aldeia respirou de novo. Havia desconfiança nos olhos de algumas mulheres, compaixão nos de outros, e uma avó que entrelaçava as mãos como se rezassem amor de paciência. Mara conduziu a conversa com calma, não porque tivesse certezas, mas porque sabia como a paciência podia transformar pedidos em responsabilidade. Ordenou pequenos trabalhos, tarefas de barro e de terra, que ele ajudasse a reforçar o abrigo, que trouxesse água da nascente, que estivesse presente quando Lena acordasse. Naquelas palavras, a aldeia respirou de novo. Havia desconfiança nos olhos de algumas mulheres, compaixão nos de outros, e uma avó que entrelaçava as mãos como se rezassem amor de paciência.
Mara conduziu a conversa com calma, não porque tivesse certezas, mas porque sabia como a paciência podia transformar pedidos em responsabilidade. Ordenou pequenos trabalhos, tarefas de barro e de terra, que ele ajudasse a reforçar o abrigo, que trouxesse água da nascente, que estivesse presente quando Lena acordasse. Se mantivesse o ritmo, a aldeia o aceitaria aos poucos. Se faltasse, não haveria perdão fingido. A reparação seria prática e duradoura, feita de atos, não de palavras. Lena acordou num momento, olhos ainda úmidos de sonho. Olhou para o pai como se tentasse encaixar um rosto novo em uma lembrança antiga. Ele aproximou-se com passos medidos, e Mara observou a cena com o coração apertado de esperança. O primeiro toque dele sobre a mão da menina foi breve, hesitante, e Lena sorriu com a surpresa de quem reconhece uma presença. Não houve lágrimas nem juramentos grandes. Houve silêncio, um acordo mudo, de que cada um retomaria sua parte. O pai deixou um pedaço de pão sobre a mesa, gesto pequeno como semente, e foi trabalhar. Shadow continuou sendo o ponto de paz. Por vezes, seguia o pai até a borda do vilarejo e voltava, patrulhando um limite que parecia responder tanto à segurança quanto ao afeto. Quando o homem se afastava, o lobo permanecia, olhando com a atenção de quem sabe que certas promessas precisam de testemunhas. Mara gostou desse detalhe. Havia uma ordem natural, quase justa, em entregar à guarda não só aquilo que se teme perder, mas aquilo que se deseja proteger. Os vizinhos cumpriram seus ofícios, como se restabelecessem mais do que paredes, restabeleciam confiança. Reforçaram portas, ajeitaram as telhas levadas pelo inverno, trouxeram remédios para a menina, ofereceram conselhos para o pai, conselhos duros e bons, cheios da sabedoria de quem conhece quedas e recomeços. Mara participou sem presidir. Sabia que sua função era cuidar de Lena e lembrar, sempre que preciso, que proteger não é possuir. E assim foi, na lentidão das horas, que se costuraram novos dias. Nem tudo, porém, se resolveu em gestos domésticos. Na borda da mata, entre sombras altas, algo que os olhos da aldeia não queriam ver continuava a mover-se. Uma figura espiava de vez em quando, observando a casa onde Lena dormia e a montanha que a havia tocado. Era um homem jovem, de rosto recortado pelo vento, cujos passos sempre terminavam ao ouvir o som distante que vinha do túnel. Um rumor azul, como se alguém, lá dentro, uminasse uma canção. Ele não se aproximou, contentava-se com a observação, com o desejo contido que arde em quem acha que a beleza é uma promessa a ser tomada. Mara conheceu a presença desse observador por acaso. Viu traços de pegadas frescas na neve que levavam até a trilha e não se misturavam às dos lavradores. Não falou diretamente com ele. Em vez disso, fez o que podia. Estendeu a vigilância, pediu a alguns jovens da aldeia que ficassem mais atentos à montanha e, sobretudo, ensinou Lena a não temer sombras que observam, mas a reconhecê-las como parte do mundo, às vezes curiosas, às vezes perigosas. Havia ali uma lição maior do que aquelas primeiras semanas. Os segredos que a montanha guardava chamariam sempre alguns que desejassem ouvi-los. A tarefa não era calar o chamado, mas lembrar aos que escutam que o mundo pertence também aos que nele vivem e cuidam. Quando o crepúsculo desceu, tingindo a encosta com uma lâmina rósea, Mara sentou-se no batente da porta. Shadow aninhou-se aos seus pés, e Lena brincava com um farrapo de pano, rindo com a leveza própria das crianças que aprenderam a confiar. Ao longe, o pai trabalhava, e a aldeia apagava o dia com conversas firmes, como se cada palavra fosse um pano seco estendido ao vento. A montanha, por sua vez, deixou escapar um suspiro que soou menos como aviso e mais como lembrete. As promessas que ela oferecia tinham um preço, e a vigilância era parte desse pagamento. Mara sorriu, não de triunfo, mas de reconhecimento. Havia paz ali, sim, mas também a certeza de que cada ato de cuidado exigiria vigília contínua, não por medo, mas por amor. Ela fechou a porta com um gesto calmo. Dentro, Lena adormeceu abraçada ao farrapo. Shadow cobriu-se com o mesmo zelo de sempre. No silêncio que se seguiu, Mara pensou nas estradas que restavam.
conversas a ter, laços a tecer, uma aldeia a ensinar que proteger é um verbo ativo. E sabia, com aquela paciência que vem de quem aprendeu a esperar pelas estações, que faria o que fosse preciso. Manter os olhos abertos, as mãos prontas e o coração disponível para soltar quando o mundo pedisse liberdade. Lá fora, a montanha guardou seu brilho azul por mais algumas horas, depois cessou. No entanto, a sua lição permanecia viva, entregue aos que ficaram para cumprir o ofício de cuidar sem aprisionar. Mara deitou-se então, com a sensação de missão renovada, sabendo que vigiar é também confiar, e que aquela confiança, cultivada todos os dias, seria a verdadeira fortaleza contra os que só desejam possuir. A montanha guarda muitos segredos, e este foi apenas um arquivo aberto. Existem outras histórias, outros rastros ocultos na neve que ainda não revelamos. Se você quer ter acesso aos próximos dossiês do Arquivo Silencioso, inscreva-se no canal e ative a notificação. Deixe nos comentários, você teria confiado no olhar do lobo? A verdade está nos detalhes.